que eu vivo nesta cidade. Todos os ais são meus, toda a minha saudade foi por vontade de Deus. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de 3 graus de caraquice. Este já é o terceiro take, o outro levou palavrões à mistura, porque isto está muito calor, meus amigos. É difícil, estamos aqui com grande sacrifício a fazer. O Gabriel está de beijinho, e nós estamos aqui em sacrifício. Eu estou no piso, no primeiro piso de minha casa e não se pode estar aqui, meus amigos. Não? Isso. Não se pode, não se pode. Se vocês sentirem a nossa, nos sentirem dormentes, adormecidos, com um raciocínio pouco claro, não é que estejamos embriagados, é só porque está mesmo É um muito calor. programa normal. Sim, é um programa como os outros. Este episódio é sobre o The Lisbon Studio, sobre as publicações do Lisbon Studio e sobre as nossas experiências, pronto, em contacto e em colaboração com este coletivo. Lisbon Studio, para quem não conhece, eu considero é um dos coletivos mais bem sucedidos do nosso país, não só por causa das pessoas, dos artistas que já conseguiu reunir, mas também pelos projetos em que eles já colaboraram e os projetos que representaram este nome deste estúdio. É um estúdio que eu tive a alegria de fazer parte durante 2, 3 anos e foi um estúdio que foi determinante para mim, para aquilo que eu fiz, ou que já fiz, e foram anos que eu guardo com muito carinho e com muita saudade. Porque eu, quando entrei, aquilo para quem gostava de banda desenhada e ter chegado a um espaço e ter visto lá o Pedro Brito, o Filipe Andrade, o Jorge Coelho, o Ricardo Cabral, o Nuno Saraiva, a Joana Afonso, enfim, a reunião, este programa vai parecer um pouco, vai suscitar muito name dropping, mas a verdade é que estiveram lá grandes autores do nosso panorama e partilhar espaço com eles era uma oportunidade única e era bastante cobiçada, era uma coisa que era e é, hoje em dia continua a haver bons artistas, mas eu lembro-me naquela fase, eu acho que a quantidade de talento por metro quadrado era assinalável. Portanto, a minha experiência pessoal foi a melhor, não só porque durante os anos em que eu lá estive, foram os anos em que eu consegui publicar mais trabalhos, que fiz mais coisas, estive mais ativo, tinha um trabalho que me garantia algum rendimento lateralmente, mas depois tinha os trabalhos de colaboração enquanto lá estive. Porquê é que eu acho, ou porquê é que eu sinto que este coletivo é especial e merece se calhar um programa em que falamos especificamente sobre ele? Primeiro porque é um espaço, por causa do espaço físico, era um espaço de cowork. O espaço em que eu estive era em Santa Apolónia, é o mesmo espaço onde eles estão hoje, com uma vista brutal sobre o Rio Tejo. O próprio espaço tinha alguma magia e tinha uma envolvência própria. Depois, lá está, isto é um espaço de cowork muito diferente dos outros, porque havia realmente uma partilha de opiniões, uma procura constante de autores uns pelos outros, a perguntar, a tirar dúvidas, a mostrar o que estavam a fazer. Portanto, aquilo não era só um espaço físico onde as pessoas podiam estar a trabalhar e a pagar as suas contas, mas era também um espaço criativo onde era possível crescer, onde era possível cruzar intenções, opiniões, histórias e era possível criar projetos novos. E, portanto, isto é um coletivo que não só vai muito além daquilo dos outros que existem. Penso que reúne uma série de qualidades que eu acho que não tem paralelo em Portugal, pelo menos não conheço outro exemplo. Enquanto lá estive, eu reparei que havia muito essa intenção de fazer projetos em conjunto, e ainda bem, fazia todo sentido. As pessoas não estavam afastadas, muito pelo contrário, e isto acontecia não só às vezes em duplas, 2, 3 artistas dentro do Lisbon Studio que se juntavam e faziam uma coisa, como aconteceu, a fazer o Living Will com a Joana Afonso, fiz variedíssimas outras histórias com outros autores que lá estavam, mas muitas vezes acontecia juntar-nos a todos
e fizemos uma exposição na livraria Bucols, em que mostrámos aquilo que estávamos a fazer, e acabámos por fazer também uma coisa chamada TLS WebMag. E porquê? Porque uns anos antes de eu ter entrado, tinha saído, em 2010, esta publicação. Foi o primeiro, que eu saiba, foi o primeiro livro que reuniu trabalhos das pessoas, dos artistas que faziam parte do Lisbon Studio. Nesta altura eles ainda não estavam em Santa Apolónia. O que está escrito alguns no prefácio, eu só conheci mesmo o estúdio de Santa Apolónia, mas quando esta publicação surgiu, o estúdio estava algures entre os Anjos e a Dona Estefânia, e Estefânia. E, portanto, já este estúdio tinha nascido da fusão de outros dois, que era o estúdio da Bica e o estúdio da Alfama. Portanto, os artistas dos dois estúdios juntaram-se, fizeram este da Lisbon Studio, e a sua primeira localização foi entre os Anjos e a Alfama. E a Estefânia, exatamente. E, portanto, esta foi a primeira publicação que reuniu trabalhos dos artistas que cá estavam. Aqui já encontramos trabalhos do Nuno Duarte, Ricardo Blanco, Venâncio, Patrícia Furtado, Ana Freitas. Há aqui, e depois encontramos, e já percebemos aquelas que vão ser as guidelines, não só para a WebMag, mas para a própria TLS Series, embora a TLS Series tenha sido um trabalho se calhar um bocadinho mais sério. Porque o que eu sinto ao ver esta publicação foi publicada pela LPEP, e o que eu sinto aqui é um pouco o portfólio é um pouco um mostruário daquilo que os artistas andavam a fazer. Encontramos aqui ilustrações soltas ou desenhos soltos de alguns artistas, coisas que se nota que eles nem fizeram de propósito para este livro. Como encontramos BDs e ilustrações que me parecem feitas de propósito para aqui. Aqui é das primeiras coisas que eu acho logo graça, são umas bandas desenhadas do João Tércio. Eu sempre achei muita graça àquilo que o João Tércio faz e ao humor dele. Mas, por exemplo, encontrávamos aqui já teasers para outros projetos que esses artistas iriam fazer a seguir. Encontra-se aqui algumas pranchas do Unsolo, do Rui Lacas, que também ele fazia parte do estúdio. E, portanto, é engraçado estar a perceber que uns investiam mais fazendo, se calhar, trabalhos específicos para aqui, outros pegavam naquilo que tinham e punham e utilizavam para compor o livro, quando ainda há outros que utilizavam o livro para fazer teasers para projetos futuros que iriam fazer. Nada disto é muito diferente de outras antologias que conhecemos. A Zona tinha também estes mesmos propósitos. Havia gente que fazia teasers, outros faziam coisas de propósito, outras pegavam em coisas antigas. A diferença é que nesta primeira publicação, a título coletivo do Lisbon Studio, vê-se aqui uma coisa que não é muito comum, que é o Nuno Duarte, que é argumentista, participou só com textos. Em projetos futuros, o Nuno Duarte já entra a fazer argumentos para bandas desenhadas, ou seja, não se costuma ver muito nestas publicações textos, portanto, 2, 3 páginas de textos do Nuno. E, por exemplo, o João Paulo António, que era um autor que fazia parte do estúdio na altura, que eu nunca cheguei a conhecer, tem trabalhos de fotografia, que é algo que depois, mais tarde, não se viu assim tanto. Quando entrei no estúdio, eu tinha aquela experiência associativista e aquele espírito associativista da zona, e como tal, e paralelamente com os meus trabalhos, com as bandas desenhadas e os livros que eu andava a fazer, achámos que era uma boa altura reativar este espírito coletivo e começar a fazer publicações regulares, pronto, novamente com os artistas do estúdio. Foi algo que eu fiz em conjunto com o Pepe Del Rey. Agora estamos aqui também um espetáculo de sevilhanas a acontecer, um pouco... Olha, rite, teu fresquinho. Pois, também, a verdade é essa, eu começo a ficar já a derreter novamente. Juntei-me com o Pepe e fizemos uma série de publicações. Eu já não me lembro qual era a periodicidade, mas julgo que era de 2 em 2 meses. Eu julgo que era bimensal. E o espírito era exatamente o mesmo, que era as pessoas poderem mostrar aquilo que faziam, poderem mostrar aquilo que iriam fazer no futuro. Havia muita liberdade e chegámos a contar com a participação de autores de outros sítios, um deles Pedro Moura, que estava no andar de cima,
e que nos visitava muitas vezes, e ele Pois. próprio também começou a participar. Ele depois há de falar também da sua experiência. Mas era giro porque lá está, o estúdio voltou a estar vivo, havia um espírito de grupo bastante grande, havia sardinhadas nos Santos Populares, havia algo que mantinha, que dava vida ao estúdio, e isso era muito importante, porque ninguém aqui tinha vontade de ficar em casa, toda a gente tinha vontade de lá estar. E como tal, infelizmente, eu fiz uma coisa que foi arranjar um emprego e como tal tive que abandonar o estúdio, foi muito triste para mim. Ainda mantive lá o lugar durante uns meses, quase por carolice, a não querer aceitar a realidade, que era não me fazia sentido ter lá um lugar quando estava a trabalhar a tempo inteiro numa agência, mas depois lá desisti. E durante o tempo que estive, vi entrar e sair muitos autores que eu acho que todos eles tinham bastante qualidade e aprendi com todos eles. E lá está, aquilo que eles fizeram, o que eles mudaram em mim nessa altura foi uma ideia de querer mesmo evoluir e não querer fazer coisas que envergonhasse o resto do grupo, não é? Que as pessoas achassem que estava ali um elemento no Lisbon Studio que era um pouco underdog. E eu não queria evoluir, queria melhorar, queria mostrar serviço. E se calhar foi isso que me fez fazer tantos livros naquela fase da minha vida, que também não tinha filhos, e isso ajudava. Passado uns anos, foi com muita alegria que vi nascer o TLS Series, que eu acho que são 4 livros com muita qualidade, eu acho que muita gente já os conhece. Foram publicados em conjunto com o Lisbon Studio, com a Gifloy e com a Comic Art, todos eles, portanto foram editados pelo José de Freitas e pelo Bruno Caetano. E aqui, o que é que nós vemos? Vemos uma orientação um bocadinho mais estruturada, e eu não quero dizer que as outras publicações não eram sérias, mas esta parecia que isto realmente era um projeto que pelo menos iria ter alguns volumes, então a ideia era organizar um bocadinho aquilo que era o caos das publicações anteriores e ter aqui mesmo uma estrutura e um mostruário de trabalhos, mas com bandas desenhadas feitas de propósito para estas publicações. E havia também algumas coisas que faltavam os vários volumes, que era haver um artista principal por cada um destes volumes, um dos integrantes do estúdio assumia o maior destaque, fazia então a capa e assinava uma banda desenhada interior a cores, enquanto que as outras todas eram a preto e branco. Isto resultou muitíssimo bem, e os temas eram vagos o suficiente para dar origem a trabalhos diferentes, não era limitativo. O primeiro livro, o tema é cidades, a história é do Filipe Andrade, é uma história passada em Hong Kong, naqueles prédios que são autênticas cidades, não é? Que quase que as pessoas não veem a luz do dia nem saem à rua. Outra coisa também engraçada destas publicações eram os prefácios. Havia sempre 2 prefácios, um prefácio de uma personalidade exterior à BD e outro de alguém que fazia parte do estúdio, ou tinha feito parte do estúdio. O primeiro volume, o prefácio foi assinado pelo Filipe Homem Fonseca e o segundo pelo Jorge Coelho. Portanto, os 2 prefácios, Filipe Homem Fonseca e Jorge Coelho. É engraçado reparar que, mais uma vez, estas bandas desenhadas aqui presentes, vemos coisas do João Afonso, do Filipe Andrade, lá está, já falei, João Tércio, de Lady Flores, Marta Teves e outra pessoa que colaborava com a Marta Teves, escrevia as histórias, enfim, umas patacoadas, sempre um par de pessoas e a falar, e coisas do coração e emoções. Era o Pedro Moura. E é engraçado ver que aqui já são lançados um bocadinho quase as normas para as publicações seguintes. A Marta Teves começa aqui uma colaboração com o Pedro em que a premissa, pronto, as histórias são diferentes, mas há sempre, parece-me um ambiente sempre semelhante, em que são abordados, são histórias muito pessoais. Neste caso é um casal que se encontra, passado uns anos depois de se terem distanciado. São histórias, lá está, são histórias um pouco à imagem daquelas que falámos na semana passada do Bernardo, não é? Que são histórias Podemos dizer fatias da vida. Exato, Slice of life. vida.
Mas é engraçado que é um tom que se mantém nas várias colaborações entre o Pedro e a Marta. Talvez do último volume seja um pouco diferente, mas já lá vamos. Eu também não quero estar aqui a fazer um quadro muito exaustivo de todas as publicações. É importante percebermos as diferenças entre estas várias materializações da coletividade e da reunião de talentos das pessoas do estúdio e pronto, e falar um bocadinho sobre isso. Um, Depois, no segundo volume, uh, as regras são exatamente as mesmas, e aqui já temos o silêncio, o tema era silêncio. O autor principal foi o Jorge Coelho, e aqui tive o prazer de colaborar com ele na história a cores. Foi uma coisa que me permitiu, pela primeira vez, revisitar um livro que já tinha feito, que era O Milagreiro, e fazer uma prequela, uma história que aprofundava um pouco a infância de uma das personagens do Milagreiro. E foi muito bom fazer isto com ele. Uma coisa que eu não disse no Cidades era que o Ricardo Cabral tinha feito uma primeira história num ambiente meio tribal. São histórias sem legendas, e é algo original do Ricardo, e ele em todos os livros em que participou, as histórias abordam sempre esse mesmo universo. Portanto, é engraçado que houve quem fizesse coisas diferentes de volume para volume, e houve quem escolhesse um universo e tivesse abordado sempre esse universo. Aqui os prefácios são do JP Simões e do Ricardo Venâncio, e pronto, e lá dentro vemos bandas desenhadas muito diferentes mais uma vez, do Darcy Fernandes. Temos aqui uma BD do Nuno Rodrigues e do Filipe Pina, que garantiu ao Pina o último Prémio Nacional de Banda Desenhada para melhor argumento. Depois, no ano a seguir, acho que já esse prémio de melhor argumento acabou, passa a ser só melhor BD, penso eu. Acho que este foi o último prémio de melhor argumento atribuído, não quero mentir, mas penso que foi isso. Portanto, o Pedro Ribeiro Ferreira também aparece aqui com uma história grande. Pedro Ribeiro Ferreira também era um artista que lá estava quando eu ainda fazia parte, alguém que se notabilizou mais ao serviço da caricatura e do cartoon, mas que tinha muita vontade de fazer banda desenhada e que encontrou no estúdio uma maneira de fazer mais BD, de experimentar. Fizemos uma história para cais, e havia isso, havendo a Webmag e havendo depois este LS Series, ele tinha um projeto para uma história grande de banda desenhada e até tinha boas ideias, mas depois isso ainda não chegou a avançar. E neste silêncio temos mais uma vez uma história do Cabral dentro deste universo. É o universo que faz nascer esta capa do Viagens, que é o terceiro volume destes TLS Series. Aqui os prefácios são do Walter Ugumem e do André Oliveira, este muito engraçado, em que começa com uma história a falar sobre lulas assadas, e depois afinal isto até tem graça porque é sobre estudo. Enfim, o André é sempre com as suas... Fartote. É sempre um fartote e toda a gente se ri. E aqui o Filipe aborda um universo diferente, um registro diferente daquele que foi o do primeiro volume, um registro mais cinematográfico, mais de ambiente. Eu vou mostrar só para ver. Portanto, não é aquela narrativa que estamos habituados, mas é um universo muito próximo de coisas que ele não consegue, que ele não pode fazer nos cómics, não é? E que ele encontra aqui uma possibilidade de explorar outras coisas que lhe apetece. Nós já falámos, já tivemos um episódio a falar sobre o Filipe e a sua vontade de não querer ficar formatado a uma linguagem e querer ser livre nesse aspecto. Portanto, isto também foi importante, com certeza, para o Filipe. Encontramos aqui também uma colaboração entre Nuno Rodrigues e o Pedro Ribeiro Ferreira, que era uma coisa que eu nunca pensei que pudesse acontecer, mas eles lá arranjaram maneira disso resultar. Novamente Tércio, Cabral, o Saraiva participa aqui, faz aqui uma primeira banda desenhada nos TLS Series. Portanto, todos estes livros têm novidades. E depois o Raízes, que é o último da série, em que a artista principal é a Marta. Aqui a história com o Pedro tem um registro diferente das outras, considera uma coisa já com um grupo de jovens de bicicleta que encontram uma casa, etc. Tem um encontro com uma outra personagem, mas sempre num registro muito
parece que conhecemos aquelas personagens, parece que conhecemos aqueles ambientes, são coisas familiares, são histórias familiares porque falam de emoções, sentimentos humanos, algo interessante. Aqui os prefácios são do André Diniz e da Patrícia Furtado. Temos novamente o Filipe Andrade a abordar o mesmo universo, ou um universo parecido com o do volume anterior, não é? Estas questões de ambiente, estes claroscuros, muito interessante. Eu acho que aqui o que se perde se calhar em história, que não há tanto, mas conseguimos ver um Filipe Andrade que não temos oportunidade de ver nas outras publicações. O Cabral continua com o seu universo e o Saraiva participa também. Isto entre outros, né? Estou só a destacar alguns. Entre outros artistas também participam nestes Sem volumes. desprimor, mas deixa-me só assinalar também o trabalho da Bárbara Lopes, porque a Bárbara Lopes também encontrou aqui um sítio de ir treinando. A Bárbara parece-me que é uma autora que tem uma linguagem enquanto ilustradora já conseguida e conquistada. A banda desenhada foi sendo tentada, não é? Ela agora também participou na Umbra, a Sol, em colaboração, mas também parece outra pessoa a destacar, porque é uma pessoa que teve continuidade no seu trabalho, apesar de tudo. Enquanto que há outras pessoas, às vezes, que participaram e não continuaram também, por razões pessoais, etc. Não é? Eu peço desculpa não estar a falar em todos os artistas que participaram em todos os volumes, mas este episódio, eu também não quero, já me estou a alongar um bocado, isto também para não ser excessivamente name dropping. Agora, só para fechar, pronto, é claro que isto tem a importância que tem, eu acho que todos estes livros, pronto, têm as qualidades e as fragilidades do costume, também já fizemos um episódio sobre antologias, é velha história há histórias que sim, outras histórias que não, há registros que gostam, outros registros que não gostam, vamos passar por cima dessa conversa. Isto, mais do Que que uma mudando de pessoa, também mudarias. claro, mas mais do que do que antologias, mais de coletâneas, mais do que quer que lhes queiram chamar, são livros que imortalizam um espírito coletivo que existia e que existe ainda no Lisbon Studio, apesar do Lisbon Studio ultimamente eu não andar a ver grande coisa feita, lá está, pelo coletivo, mas eu sei que continuam e continuam a ter artistas de relevo, como Nuno Saraiva, e portanto aquilo que diferencia estas antologias ou estas coletâneas das outras, portanto, é o facto de ter chegado a um nível profissionalizado que não é muito comum, portanto, terem aquela qualidade de livros que a Comic Art e a G-Foil garantir, e portanto é assinalável este percurso que o Lisbon Studio tem feito. Depois, há isto, que também é se calhar a última publicação que conheço sobre, também em conjunto, uma publicação coletiva feita pelo Lisbon Studio, em conjunto com o Museu do Bordal Pinheiro, e portanto o Bordal Pinheiro inspirou os artistas do estúdio a participarem numa exposição, a fazerem uma exposição dentro do próprio museu, em que abordavam o universo de Bordal Pinheiro, às vezes reinventavam o próprio artista nos tempos atuais, como há aqui uma ilustração de Jorge Coelho. Todo o universo de Bordal Pinheiro inspirou os artistas do estúdio a criarem arte original, a fazerem lá a exposição, e na sequência dessa exposição fez este livro, que é um livro interessante, que tem os artistas do estúdio, não é? Como é que se chama o livro, para quem nos ouve no Spotify? Filhos do Manguito. Filhos do Manguito. Sim, eu julgo que o livro estará à venda, penso eu. Penso que não estava só lá disponível. Eu fui no dia da inauguração da exposição, mas julgo que o livro estará à venda. Serve um pouco de catálogo da exposição também, talvez, e pronto, e é um livro que eu saiba foi o último que realmente juntou os artistas do estúdio a fazerem algo em conjunto. Eu acho que a importância do Lisbon Studio na vida daqueles que passaram por lá é enorme. No meu caso é quase é uma coisa que lá está, que me deixa uma saudade imensa, mas por causa dos trabalhos que lá nasceram, por causa da vontade, por exemplo, o Pedro já não é a primeira vez que fala disso, também se calhar hoje tem esta vontade e este nível de produção
porque começou a ser estimulado e porque passava lá e a gente desafiava. Eram desafios constantes que fazíamos uns aos outros e, portanto, o Lisbon Studio teve várias fases, teve várias localizações, muita gente passou por lá, mas eu acho que ninguém, ou pouca gente, poderá dizer que teve pouca importância na sua vida ter passado por este estúdio. E pronto, eu quando estava na parte do espectador, o Lisbon Studio para mim era algo que eu adoraria conhecer sequer. Quando me senti lá, foi algo que puxou imenso por mim. E portanto, pronto, o que eu posso dizer é convidar as pessoas que ouvem este podcast a conhecerem estas publicações e pronto, e a reviverem um bocadinho o espírito do estúdio com base naquilo que também falámos aqui, que é uma história muito breve deste coletivo. Pronto, eu já me alonguei imenso, mas também, pronto, como eu fiz parte, consigo às vezes, se calhar, dizer algumas coisas, embora o Pedro Moura passasse lá muito e soubesse também o que é que se passava lá. Gabriel, talvez não tanto, não sei se chegaste alguma vez a lá dar algum salto. Cheguei. Mas acho que pronto, vou deixar o Pedro falar primeiro, que acho que faz mais sentido. Muito bem. Eu dizer que o Lisbon Studio foi importante para mim, nem por isso. Eu estava num nível superior. Não, mas literalmente, né? Literalmente, o Lisbon Studio era... só queria chamar a atenção, André, só para dizer que também houve a sorte de ter uma edição em polaco, ou seja, a Timoth, graças aos esforços dos editores, foi publicada. Pronto, é uma informação importante também, foi feita uma antologia na Polónia que reuniu uma pequena escolha de algumas histórias. Portanto, é fixe porque é um projeto que foi internacionalizado, apesar de, com todo o respeito, podemos dizer eventualmente que é um mercado secundário para a atenção global, mas é importante. Falando pessoalmente, de facto é curioso, e eu tenho que dizer isto, se calhar com uma lágrima no canto do olho, porque houve um tempo que eu tive a necessidade de ter um escritório fora de casa e eu estive, em primeiro lugar, ocupei um espaço num colégio que, na verdade, não funcionou bem, porque eu não consegui fazer o que eu queria. E houve alguém que me falou de um coletivo de artistas e que tinha uma sala livre para mim. E eu ocupei uma sala num prédio em Santa Apolónia, no 9º andar. E já não sei porquê. Um dia estava a descer as escadas ou o elevador e de repente encontro-me com alguém. Não me recordo com quem. Pode ter sido o Pepe, pode ter sido o Ricardo, não me recordo. O Ricardo Cabral. E apercebi-me, vocês estão aqui também? E apercebi-me que eu estava 2 andares acima do Lisbon Studio. Bom, eu já conhecia alguns dos artistas, nomeadamente o Jorge Coelho, etc., há alguns anos, algumas pessoas com mais intimidade ou não, e eu, de facto, já tinha visitado há muito tempo o Lisbon Studio quando era na Estefânia, e eu não quero mentir, mas eu tenho a impressão que eu também já tinha estado há muitos anos no do Jorge Coelho, quando o Jorge Coelho dividia não interessa. A questão é que, de uma maneira ou outra, eu tinha os zunzuns dos sítios para onde o Paulo tinha passado. Inclusive, na fase em que o Lisbon Studio existia na Estefânia, foi publicado o livro A Viagem da Virgem, que é um proto-objeto que tentou coordenar alguns dos artistas, e repara, era um livro que tinha artistas, um argumentista, um designer, fotografia. Portanto, foi a primeira tentativa de fazer eu agora não quero mentir, porque houve também uma revista do próprio estúdio coletiva, em papel. Que eu já procurei, mas não tenho aqui comigo. Portanto, o Lisbon Studio, antes de estar na Estefânia, já tinha existido a Viagem da Virgem e essa outra publicação, em que de facto falava-se do próprio estúdio. Portanto, o estúdio não se pode dizer que seja um estúdio na sua acessão usual da palavra, ou seja, uma empresa formada em que as pessoas trabalham para a mesma coisa, é um espaço de coworking, o que levou, sei, alguns momentos a coisas caricatas, porque houve pessoas que enviavam candidaturas ao Lisbon Studio,
lembro-me que houve uma pessoa a perguntar quanto é que vocês pagam para fazer parte do vosso estúdio, pronto, qual era o salário, e levou assim uns momentos bastante engraçados. Mas eu, de facto, não conhecia muito. E claro que trabalhava como banda desenhada, mas sobretudo como crítico, etc. E na altura eu conheci um puto-charila que andava ali a fazer umas merdas de uns livros e eu assim, mas quem é este gajo que agora chegou aqui? Ainda cheira a coelhos. Fiz aqui um livro, está aqui o Lugar Maldito. E olha para aquilo, que merda é esta? Isto nem texto tem. Bom, e o gajo, esse gajo chateou. E disse, podias fazer umas histórias também para aqui. E eu, mas este gajo pensa que me conhece de algum lado. Bom, resumindo e concluindo, é preciso dizê-lo, e a verdade é mesmo verdade, que o André Oliveira foi a pessoa que acabou por estimular-me a regressar, ou seja, nas conversas eu via que o André trabalhava imenso, que tinha mesmo um processo de trabalho bastante interessante e que dava frutos, porque os livros estavam a sair, e eu senti aquela picância, inveja, chamei o que quiser e vi, fogo, estão aqui pessoas a trabalhar. E o André disse, mas isto é fácil, é fazer. E eu disse, eu já tinha escrito, já fiz umas coisas, mas nunca consegui manter relações suficientes com artistas. E o André, ao falar do Lisbon Studio Mag, ou seja, do formato digital, e eu pensei, realmente eu podia fazer estas coisas pequenas. Meu dito, meu feito. Ou seja, estimulado por este convite, eu pensei, então vou trabalhar com pessoas com as quais eu tenho alguma relação rápida, isto ficou muito mal esta frase, digamos, uma relação fácil de pensar em histórias, e comecei a participar no Lisbon Studio, e aquilo que o André, porque eras tu o editor, no fundo, não é? Ou pelo menos comigo, o editor do Lisbon Studio Mag, em formato digital, eras tu. E disseste, tens 8 páginas, com estas 8 páginas fazes o que queres. E eu, de facto, fiz vários trabalhos, fiz um trabalho com o Cláudio Loureiro, com o Tiago Colasso, a Daniel Lima, o Maciel, a Amanda Baeza, e o que fiz foram histórias de 8 páginas, e houve um momento que eu pensei, espera lá, mas se eu posso fazer uma história de 8 páginas, também posso fazer 2 histórias de 4 páginas. E comecei a brincar um bocado com o formato. E de repente descobri novamente esta possibilidade e rapidez ou de estímulo de fazer histórias. E comecei a fazer histórias, mais histórias. Aliás, foi graças ao Mag que, fazendo essas histórias, eu comecei a ter histórias a mais e que não cabiam no Mag, porque o Mag saía só de 6 em 6 meses, depois um ano de cada ano, e eu comecei a ter mais e comecei a tentar enviar para outros sítios, e nomeadamente fazer o meu próprio fazendo com o Quarward. Portanto, não há dúvida nenhuma que, apesar de eu, digamos, ter havido algumas experiências, um livro de poesia, mas ilustrada, se assim quiser dizer, e algumas experiências publicadas, eram relativamente poucas e não contínuas. E foi o Lisbon Studio Mag que trouxe-me novamente para dizer, não, faz lá histórias. Nessa relação, também apareceu a Marta, que eu não conhecia, portanto conheci precisamente já depois, ou seja, porque a minha participação no Lisbon Studio até foi feita sem conhecer muito as outras pessoas, fui conhecendo, e quando surgiu finalmente a ideia do livro, o series, não é? Quer dizer, com um formato, convenhamos, com um outro tipo de circulação e apresentação, eu já não me recordo bem, mas conheci a Marta e a Marta disse, porque é que não fazemos? Tivemos uma conversa logo séria, dizer, que tipo de histórias, e eu percebi que a Marta, obviamente, temos a mesma idade, portanto éramos um pouco mais velhos que a maior parte das pessoas, e pensámos, não nos interessa tanto ir por estas coisas de fantasia, não sei o que, vamos tentar uma coisa, se bem que também há uma dimensão poética, se assim quiserem, e começámos a fazer estas histórias. E houve a decisão, de facto, como o André disse bem, que havia uma regra, que era, estas histórias não vão ser de género, não vão envolver, vão ser mais ou menos sobre relações humanas, com uma carga relativamente dramática, e acho que elas têm essas características. Portanto, dos 4 números participámos em 3, não porque não queiramos, mas porque a regra do Lisbon era mesmo isso, era haver os artistas revezarem-se, e havia artistas que tinham, digamos, a possibilidade de fazer trabalho,
mas houve um momento em que a Marta, houve um número que disse, bem, pá, não vamos participar para haver espaço para outras pessoas também. Pronto. Agora, em relação à oferta, é necessariamente uma revista ou uma publicação desigual, mas eu acho que essa desigualdade não é grave, não é? Ou seja, claro, haverá histórias que se calhar pessoas que interessam mais, aliás, há pessoas que podem não gostar das minhas histórias com a Marta, há pessoas que podem não gostar de outras histórias, mas dentro desse desequilíbrio mostra a coerência deste coletivo, nesse sentido, são mesmo pessoas com personalidades diferentes. E nisso quer dizer, não há dúvida nenhuma que isto foi ou é um projeto, porque eu acredito mais que agora esteja num hiato. Em todo caso, há uma coisa que eu tenho a dizer que é crítica, e eu acho que não é uma crítica muito, não é um segredo. E aliás, se me permites, André, o Filhos do Manguito, que é um catálogo relacionado com essa exposição, eu fui convidado precisamente como comissário dessa exposição. Mas é uma coisa um bocadinho estranha, porque assim, eu não escolhi os artistas, não fui eu. O que me chamaram foi para ajudar a pensar na organização, eu dei algumas ideias da organização espacial da exposição e escrevi os textos, ou arranjei, ajudei a arrumar os textos. E, portanto, não é propriamente, não é, uma ideia minha e convidei. Pelo contrário, eu é que fui convidado a isso. Mas uma das coisas que eu me lembro de que dizia é que havia uma dinâmica que não foi tão positiva como eu pensava. E esta é a crítica que eu faço e digo isto com todo respeito e eu acho que a maior parte das pessoas aceitará o que eu vou dizer, que é alguns dos artistas que estavam no Lisbon Studio eram particularmente ativos e outros ou eram menos ativos ou mais jovens e ainda sem experiência ou uma coisa qualquer. E uma das coisas que eu pensaria foi, isto vai ser ótimo, porque estes artistas mais jovens, ou estes artistas com menos experiência de banda desenhada, e que podem ter experiência na ilustração, vão ver como trabalha o Jorge Coelho, como trabalha o Ricardo Cabral, e vão acelerar a produção de banda desenhada, porque vão ficar fogo, eu não quero ficar atrás, eu quero produzir coisas. Mas a verdade é que eu não notei isso, não notei um aumento da produção da maior parte dos artistas. Bem, pelo contrário, até notava às vezes algum atraso ou uma produção menos acabada ou menos rápida da parte de alguns autores que eu pensaria que produziriam mais. Portanto, eu acho que é um excelente projeto, mas conhecendo a equipa e conhecendo as possibilidades, eu sei que poderia ter sido um pouco mais. E quero acreditar, porque eu sei que houve projetos que se tentaram avançar ainda de outros volumes e até agora ainda não aconteceram. Portanto, eu quero acreditar que eles ainda estejam em pé e que ainda venham a acontecer. Eu sei que o Lisbon Studio nos últimos anos também atravessou, mas por razões óbvias, não é? A Covid, toda a gente voltou para casa. Portanto, eu quando estava lá, eu via uma atividade espetacular. Aliás, eu muitas vezes ia beber café lá abaixo, só para ter 2 dedos de conversa, um cigarrinho, e ficar a falar, porque era fixe, e ficávamos a falar do Homem-Aranha, ou da porcaria qualquer do momento, não é? E que se falava. E claro, obviamente também ficar a ver daquela paisagem maravilhosa da janela para o porto e ver sobretudo os marinheiros em tronco nu a fazer exercícios quando estavam à frente dos barcos. Também era, diga-se de passagem, que enchia o olho. E foi giro porque houve muitas conversas, muitas coisas e projetos que nasceram, uns que não arrancaram, outros que arrancaram, alguns que não arrancaram, mas que deram frutos depois noutro tipo de dimensões dos trabalhos das pessoas individualmente ou juntos, portanto, sem dúvida nenhuma. E depois há aquela nostalgia sempre que há de, não digo juventude, porque também não foi assim tanto tempo, mas aquela saudade que fica de, que fixe aquele ambiente, que bom que era. Pronto, eu não sei se o Lisbon Studio agora continua a ter a mesma dinâmica, sei que estão pessoas como o João Carola, o Saraiva, obviamente, que são pessoas que continuam ativas. Eu pergunto-me se há uma atividade para o coletivo, ou seja, as pessoas são particularmente ativas nas suas vidas pessoais e na sua obra pessoal, não sei até que ponto é, porque também, diga-se de passagem, o Lisbon Studio, estas publicações aconteceram porque havia pessoas mobilizadoras de todo o grupo e sempre foi necessário haver um mobilizador. No momento em que essa pessoa mobilizadora sai de cena, as pessoas podem continuar a ser ativas nas suas atividades, mas não são mobilizadas para uma direção comum. E, portanto, é aí que reside a minha dúvida na continuidade
desta imagem. Espero que continue, mas ficam as minhas dúvidas. Eu não tenho mais nada a dizer para já, pronto, acho mesmo um capítulo bastante feliz e quase obrigatório de conhecer de um grupo muito variado de artistas, com linguagens muito diferentes, humores diferentes, etc. E um projeto editorial bem pensado, bem estruturado em termos conceptuais. A revista ou a publicação é muito bem pensada, não é? A rotação, as pequenas regras que existiam, seria uma coisa, é um bom modelo de estudar e repetir. Não sei se... Deixem-me só dizer uma coisa. Quem tiver curiosidade de ver estas webmags que nós fizemos e que o Pedro também esteve aqui a falar, elas ainda estão online. Isso, pronto, depois faltou dizer que estas webmags eram gratuitas, que nós lançávamos 2 em 2 meses. Eram e são, sim, continuam. São. Então isto está no isu.com / Lisbon Studio. Se calhar depois vamos colocar aqui o link na descrição, tanto no YouTube como no Spotify. Foram lançadas 10 webmags e também está aqui o TLS Series Volume 1, que podem ser lidos, todas estas publicações podem ser lidas online. Outra coisa que queria dizer, sim, eu percebo o que dizes em relação aos jovens autores e tudo mais, mas pronto, por mim, aquilo que sei é que por mim puxou, não é? Eu realmente senti-me picado a fazer e a mostrar serviço e a quase a provar a mim próprio comercialistar. No primeiro dia ao almoço dei por mim, eu conhecia o Jorge, mas o Nuno Saraiva era uma espécie de Deus, não é? Que eu venerava e continuo a venerar, mesmo depois de ter jogado a bola com ele e ter jogado mal a bola com ele, e de já ter uma relação ainda hoje, quer dizer, é uma pessoa que eu valorizo imenso, e de repente estou a almoçar e está o Jorge Coelho, e está o Pedro Brito, e está o Nuno Saraiva, e está o Filipe Andrade, e está aquela malta toda. Alguns deles eu conhecia, mas estamos a contar histórias uns aos outros, e eu achei que aquilo era um privilégio absolutamente único. Mas, por exemplo, tenho 2 exemplos, que é a Joana Afonso, que entrou no Lisbon Studio ainda antes de Santa Apolónia, entrou um bocadinho como menina prodígio, ainda era muito jovem na altura, e de certeza que ela, o facto de lá ter estado, as primeiras colaborações com o Nuno Duarte, com a relação de proximidade com os outros artistas todos, acho que ela sempre foi uma artista que produziu imenso, ainda desde os tempos do DeviantArt. Eu sabia quem ela era porque no DeviantArt ela estava sempre a colocar trabalho e ela era uma miúda. E, portanto, acho que o Lisbon Studio deve ter sido muito importante para ela, step up the game, não é? E não só, o Nuno Rodrigues, por exemplo, Nuno Rodrigues, que foi um rapaz que ainda entrou no estúdio e ainda eu lá estava, cheguei a partilhar a sala com ele. Era um rapaz que tinha muito pouca coisa quando entrou lá e depois foi um daqueles que eu reparei mesmo que o lá estar fez com que começasse a colaborar, a fazer mais banda desenhada. Eu também era um chato do caraças, provavelmente metade dessa banda desenhada que ele fez era para me calar, porque eu dividíamos sala e eu devia estar sempre a chateá-lo nesse sentido. Mas pronto, são 2 exemplos de 2 jovens que deram um litro e que eu acredito que evoluíram. O Nuno Rodrigues, entretanto, saiu do estúdio, hoje já não o vejo a fazer grande coisa, mas naqueles 2, 3 anos acho que se fez e aquilo que fez foi por lá ter estado. Mas sim, no geral, a grande maioria, talvez isso não seja tão verificável quanto isso. E é pena, de facto. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Quando eu estava a falar, já uma coisa, arrependo-me um bocadinho de estar a falar de jovens, porque parece que estou a fazer uma divisão porque não tinha nada a ver com a idade. Portanto, queria deixar claro que, de facto, não era uma divisão de idade. E quando eu estou a falar de BD, por exemplo, estavas a dizer que o Nuno Rodrigues agora não produz muito. Não nos esqueçamos. Eu não estou a falar necessariamente do produzir BD, porque, óbvio, as pessoas têm as suas vidas profissionais, o Nuno está a trabalhar como artista, e as pessoas têm que trabalhar, e às vezes esse trabalho não é propriamente a produção de BD, porque BD, nós sabemos, não é propriamente aquilo que vai garantir a vida das pessoas, não é? Não há muito dinheiro. Portanto, a minha crítica não é feita descontextualizando dessa necessidade. Eu digo havendo a vontade de fazer banda desenhada, havendo uma plataforma
tão excelente como uma publicação desta natureza, com a circulação que tem. Eu fui testemunha de uma ou três situações em que eu percebia que não trabalhas. Porquê? Tens aqui isto, trabalha para isto. Isto é uma oportunidade de ouro. Portanto, não fazer isso. E pronto, e notei em algumas dessas, são essas fragilidades que eu quero apontar. Mas esta fragilidade, atenção, eu não quero fulanizar, por isso também não interessa quem é, se é o X ou o B, é mais este conceito que estamos sempre a dar, que é, pá, isto é uma frase do João Paulo Coutrinho que ele faz no VRBD, que é, queres fazer? Porra, faz. E é mesmo isso, não é o que queres fazer, faz. Não arranjes desculpas que falta o lápis, etc. Todos nós sabemos, dá trabalho, não traz fama, não traz dinheiro. Na boa, aceitando tudo isso, queres fazer, isto é uma coisa que tem que sair do teu pelo, é o teu espírito que obriga-te a fazer BD, porque é mesmo uma necessidade que tens, então só há uma maneira de fazer. É fazer. É meia bola e força. E de facto, isso foi o que tu me disseste na altura e desde então não tenho parado. Portanto, tenho que agradecer isso, não é? Sem dúvida nenhuma. Epá, é um gosto, mas a questão acho que muitas vezes aquilo que é, além da preguiça, aquilo que acaba por ser bloqueador é o medo de, epá, isso não sai bem, se isto fica feio, isso não dá. Epá, fuck it. Tipo, são as duas palavras que mais ajudam um gajo a continuar. É fuck it. Pronto, olha, qual é a pior coisa que pode acontecer? É não correr bem. Pronto, faz-se outra vez. Bom, Gabriel, senão o pobre Gabriel não diz nada. Não há problema. Eu, se fosse noutro tema, já vos tinha parado para falar, mas neste acho que é evidente que é muito mais pessoal este tema para o Pedro e para o André do que é para mim, porque eu não fiz parte do Lisbon Studio, porque fui eu que perguntei quanto é que se ganhava e realmente era muito pouco. Não foi. Não foi nada. Achas que sim, meu? Achas que sim? Não. Alguma vez fazia algum sentido eu concorrer ao da Lisbon Studio? Não, porque eu tinha um emprego já. Ei, na boca. Ei. Eu estou a brincar, exceto na parte do emprego. E não fui, agora que fico bem patente que eu nunca concorri nem perguntei o salário. Não, podia dizer, eu tinha um emprego de crescidos. Exato, eu tinha um emprego de crescidos. Não estava a brincar às BDs. Não, era só para brincar um bocadinho, mas a parte que eu estava a começar efetivamente é verdade. Eu nunca fiz parte do Lisbon Studio. Eu tenho aqui uma perspectiva apenas de leitor e conhecedor. Vou tentar ser breve, que isto eu acho que já desistimos de ter programas de 40 minutos. Né? Pelo andar da coisa, já fecham que deu uvas. Mas pronto, o que eu queria dizer era que este é diferente e é mais especial para vocês e pessoal, e por isso é que eu gostava de deixar falar à vontade. Apesar de eu não ter feito parte do Lisbon Studios, cheguei a visitar quando estava em Santa Apolónia, que parece que ainda está, o que estás a dizer. O André estava lá ainda. Lembro-me era uma altura que eu ia muito para o Porto, basicamente todos os fins de semana. Então cheguei a passar lá algumas vezes, não devem ter sido muitas, mas na sexta-feira antes de apanhar o Intercidades. E pronto, e depois até levava livros. Lembro-me de levar o Polarity, pelo menos para o Jorge Coelho me assinar, não é? Sem filas na Amadora. Pá, já que estamos aqui, não é? Portanto, obrigado, Jorge. E pronto, e conheci um bocado o coletivo. O que é que eu queria dizer? As publicações são importantes para o leitor conhecer e seguir um bocado o que é que se passa no Lisbon Studio. É a partir daí que eu conheço o da Lisbon Studio e vou seguindo o coletivo que ainda está, o que é que vai fazendo, o tipo de trabalhos. Há autores que até depois se tornam bastante conhecidos, como o caso do Filipe Andrade e do Jorge Coelho, por causa de outras publicações. O Nuno Saraiva já era. Portanto, mas porque o que eu queria dizer... E o Jorge também, atenção. Não, sim, mas eu acho que o Nuno Saraiva conheci primeiro. E depois, mais tarde, é que comecei a conhecer o Filipe Andrade e o Jorge Coelho. Eu trabalho desde 90 e pouco, meu. Talvez, mas eram... E também, na verdade, porque quem seguiu os zines desde os final dos anos 90, princípios dos anos 2000, o Jorge sempre esteve aí. Sim, mas está bem, tens razão. Eram os nomes que eu conhecia, se calhar, quando comecei a ver. O BRK do Filipina e do sim. Filipe Andrade teve uma excelente circulação. Eu conheci o Filipe Andrade com o BRK, ou Break, como é que se lia? BRK. Certo, tens razão. Enfim, mesmo assim,
mantenho que para leitor as publicações são uma forma de ter contacto. Por exemplo, tu acabaste de dizer o João Carola faz parte do Lisbon Studio juntamente com o Nuno Saraiva. Eu sigo o trabalho do João Carola, não fazia ideia que ele fazia parte do Lisbon Studio. E já falámos até aqui de algumas coisas dele. Eu acho que não falámos do... Julgo eu que ainda tem lá espaço. Julgo eu que ainda tem lá espaço. Não enganado. Estamos a falar Mas lá do está. rapaz, estamos a falar do rapaz que editou o All Along the Watchtower, meu Deus, do Bob Dylan, desculpem. O All Watch Over by Machines of Loving Grace, né? E que já falámos do Kerosene, onde ele também participa. Portanto, eu vou seguindo o trabalho dele na Chile, não fazia ideia que ele fazia parte do Lisbon Studio. Se calhar, se tivesse saído, entretanto, mais antologias, já saberia. Portanto, era isso que eu queria dizer. Até há autores que eu sigo o trabalho e não fazia ideia, portanto. Para o nosso lado é algo importante. De resto, pronto, eu acho que vocês já disseram tudo, acho que não vou escutar muito tempo. As edições são mesmo, acho que são boas, são bem cuidadas. Gosto das capas, do material das capas. A ideia de haver uma história a cores, porque também percebo que ter a preto e branco para custos é melhor, porque já falámos com os salários no Lisbon Studio, Deus me livre. Não, mas a sério, acho que a capa tem qualidade. Eu só estou. A única coisa é que fico furioso que a edição polaca seja maior. Okay. E portanto não dá para pôr na mesma. Não dá para pôr na mesma prateleira. Por assim não dá para pôr na mesma prateleira. Mas mesmo as portuguesas eu denoto que há aí meio milímetro de diferença, talvez menos, entre elas. E isso também. Põe-me os cabelos em pé. Sim. Tu no teu trabalho não usas aqueles microscópios de microns e não sei o quê? Já lá vai o tempo em que eu usei microscópios, mas cheguei a usar microscópios potentíssimos, sim. Não, se calhar vais notar a diferença de rugosidade, não tem nada a ver entre um Não, mas a sério, até o material da capa e tudo, está muito bem. Lá. E gosto do facto também, já disseram isto, por exemplo, do exemplo. Diz? Não há um incêndio aqui perto, meu. No exemplo do Filipe Andrade, que se nota, se calhar, ele agora tem muitos trabalhos conhecidos pelo mundo, que realmente é uma forma de ver coisas diferentes dele. Eu já tinha notado isso até na zona desenha, só como ilustração, que acho sempre interessante as coisas que ele explora aqui nestes projetos. O Ricardo Cabral, que já falámos, por exemplo, é verdade, eu estava aqui a pensar muito no The Lisbon Studio, mas uma pessoa também ia seguindo os trabalhos dele, se calhar até antes de pertencer ou de conhecer o The Lisbon Studio, mas eu lembro-me muito de quando ele fazia aqueles livros como o Israel, em que era um determinado tipo de desenho, mais o desenho do cotidiano, muito realista, e de repente um dia ele aparece com aquele fanzine, o Terra, que acho que está esgotadíssimo. Eu não tenho esse fanzine, aquilo foi uma autoedição. Exatamente. E que foi de repente, parecia o Ricardo Cabral armado em Moebius e era uma coisa completamente diferente, fascinante, e depois continuei a seguir um bocadinho, já que não tinha esse fanzine, graças a estas edições. Como o André disse bem, ele usou sempre esse universo para explorar os diferentes temas e até teve direito a uma a cores, portanto é giro, porque eu acho que funciona muito bem a preto e branco, mas também foi interessante ver como é que seria esse universo a cores. Mas pronto, para mim é isso, é uma proximidade com esses autores enquanto leitor, não é? Não vou beber café nem almoçar, como o André estava a dizer, mas que é interessante seguir e ver essa mistura de gerações e de estilos diferentes, ver pessoas a entrar faz parte, não é? Como o André disse, as razões porque saiu, acho que acaba por ser inevitável. É um bocado, o The Lisbon Studio é um bocado os X-Men ou os Avengers, não é? Começa ali com uma formação, depois vai mudando, não é? As figuras vão tendo que mudar. E sente-se isso, e acho que era giro. Eu gostava que, talvez o The Lisbon Studio continue fortíssimo em termos de artistas. Eu estou a dizer talvez porque eu não neste momento estou afastado, não conheço, tirando os dois nomes que já dissemos, não sei mais ninguém que faça parte do Lisbon Studio. Marta Tate já não faz? Não, se calhar faz, eu não sei, se calhar o Jorge Coelho ainda faz. Eu não sei porque não tenho mesmo seguido nada do Lisbon Studio. Mas o que é que eu queria dizer é, se calhar individualmente estão fortíssimos, enquanto conteúdo não sei. Enquanto coletivo, desculpem. Sim. Enquanto coletivo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, essa coisa do fazer parte, lá está.
o Lisbon Studio é um coworker, é um espaço de coworker. Claro, também Ou não seja, tem que o ser, às vezes atenção, pode não. acontecer. Não é só isso. É que às vezes pode acontecer uma pessoa, por exemplo, ter que trabalhar mais em casa e ainda continuar a pagar renda, mas pode não. Ou seja, o pertencer ou não ao Lisbon Studio não é um coletivo Certo. de uma forma. Não é formal a pertença. Eu, por exemplo, eu não pagava renda no Lisbon Studio, portanto, eu era um convidado por proximidade física de participar. E depois comecei a participar com a Marta. Portanto, a Marta é que é membro, digamos, mas não há aqui propriamente uma oficialidade. Portanto, eu posso acreditar que num próximo projeto do The Lisbon Studio possam convidar pessoas. O Jorge Coelho, por exemplo, já não tem escritório no Lisbon Studio. Não quer dizer que não deixe de ser uma pessoa pertencente. Não sei, não é? Não, e eu estou a Mas dizer pronto. isto, o da Lisbon Studio tem que fazer aquilo que quer, mas na onda deste programa e que estamos a relembrar o que já foi feito, acho que era sempre interessante ter essa visibilidade, porque é um coletivo de valor, é um coletivo que tem sempre figuras interessantes, pessoas interessantes, e eu do lado de leitor gosto sempre de ir sabendo o que se vai fazendo, o que É evidente que as pessoas que por lá passaram, quer dizer, acabam sempre por fazer parte de uma espécie o coletivo acaba sempre por incluir as pessoas que lá passaram. Ali na WebMag nós tínhamos sempre uma parte que era os ex-TLS, que era uma parte final em que pessoas que já tinham passado pelo estúdio. Mas aquilo que o Pedro disse também é verdade, que é estas coisas coletivas irão acontecer, para já quando o estúdio tiver um entendimento geral de que isso é importante, fazer coisas em conjunto. Porque a dada altura nós entendemos, quando eu lá estava, entendemos que era importante fazermos coisas em conjunto. E depois, quando houver pessoas realmente que, porque não era fácil, não é? Eu fazia aquilo, o Pepe também tinha aquele espírito associativista que ajudava, mas não era fácil, porque tínhamos que andar atrás deles e Sim, eu também não quero tornar sempre o Covid um bode expiatório, mas a verdade é que para este tipo de trabalhos, não é? Estes últimos 2 anos não fomentam. Física ajuda bastante. Exato, eu acho que sim, porque aquilo que tu dizias do pessoal não querer ficar em casa e querer ir para o estúdio, noutra situação diferente da minha vida, noutros registros, noutro contexto, mas eu lembro-me disso, aquela alegria de que era ir estar com aquele coletivo a trabalhar. Eu lembro-me disso e percebo exatamente o que tu estás a dizer. Acho que ajuda nesse tipo de trabalhos. Pode ser que um dia volte, agora há muita coisa a regressar. Bem, Sim, isto já vai muito longo, mas acho também o seu Já dono. vai, já. Vamos falar então dos livros que estamos a ler. Eu não tenho nada para mostrar, estou a ler livros que não são de bonecos. Por isso, este homem tenta sempre humilhar-nos com isso. Eu não. Depois vai humilhar a mostrar agora. Eu queria falar, mas não estou a ver onde é que os pus. Os livros. Estás a ler, Pedro? Olha, eu vou fazer mais uma vez de professor Martelo, porque, olha, eu, por exemplo, desculpem, eu de facto tenho aqui uma pilha, porque como eu vos disse, eu há relativamente pouco tempo comprei uma série de livros que eu não conhecia de mangás em um volume. E, portanto, isto não é nada disto, é recente, mas encontrei alguns livros bastante interessantes. Por exemplo, o último que eu já li é este, An Invitation from a Crab, de uma autora, eu julgo que é uma mulher, chamada Panpania, ou Panpania, não sei dizer o nome. E é uma coisa muito sui generis, são histórias curtas, semi-surrealistas, meio dreamy, de passeios na cidade e encontros com tecnologias e personagens muito estranhas. É um bocado fora e é bastante interessante. Um outro livro que este nem sequer comecei a ler é o Another, de Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara. Eu presumo que a maior parte das pessoas familiarizadas com o mangá conhecerão, porque este é um livro bastante conhecido de determinados géneros, mas não o li, e é de fantasia. Dentro da mangá também comprei, mas ainda não li, isto já tem algum tempo, é mais um dos volumes das curtas do Tsuge em francês. Entretanto, isto saiu também em inglês. Portanto, eu estou, na verdade, o Tsuge é um daqueles... Eu não sou muito daquelas pessoas que compram as edições todas de um autor. Não tenho dinheiro nem espaço. Mas o Tsuge é daqueles que eu não me importo de comprar em inglês e francês, porque às vezes, a verdade é que as histórias são as mesmas,
mas às vezes é curioso ver algumas das diferenças de escolhas e dos conjuntos, e pronto, é uma oportunidade também de ter, e o Tsuga é mesmo um autor que eu admiro imenso. Dentro desta minha aprendizagem de josei mangá, ou seja, mangá mais para mulheres, e quem sabe mangá sabe o que é que eu estou a dizer, para não, ou seja, banda desenhada romântica, etc. E de shoujo mangá, comprei também os 2 volumes em espanhol do El Clan Poe, de Moto Hagio, ou Hagio, que é basicamente a inventora deste género. E é uma história de vampiros que atravessa séculos, e é uma história de amor entre 2 vampiros. Portanto, isto também deve ser bastante interessante. Eu não vou ler isto para já, porque eu agora vou de viagem para fora de Portugal e não vou ter tempo de ler isto muito rapidamente. Outros que eu também tenho para ler, estes sim, são muito recentes, é o 4º volume do Spirou, do Émile Bravot, ou melhor, o 4º volume do L'Espoir Malgré Tout, portanto é o fim, penso eu, é o fim de toda esta saga do Spirou, quem tem lido sabe do que é que eu estou a falar. Uma edição muito recente, mas de um livro de 73, que é o Berciones, que é só uma data de desenhos, uma data de histórias, adaptações de vários autores americanos, como é que se diz? Sul-americanos, da literatura da América do Sul, adaptadas pelo João Santos Durian e depois desenhadas pelo Alberto Breccia e o Carlos Trilha. Portanto, é um clássico da BD argentina e pronto, eu nunca li isto, nunca tive acesso a isto e, portanto, agora existe um volume assim. Eu queria ainda falar do último livro do Zidru, que já li e pus hoje um tweet sobre ele, que é Lydie, que é uma espécie de história fantasiosa à volta de, eu não quero revelar muito, mas de uma mãe e de uma criança. É um livro interessante para quem está a seguir aquela série do Zidru e de Lefebvre, Os Verões Felizes. É um livro dentro do mesmo espírito, mas um pouco mais adulto. Se calhar um bocado até pesado. E outra série que eu vi, mas eu não tenho aqui o livro, é 2 volumes de um autor chamado Alexis Deakin, e é o Curse of the Chosen. São 2 volumes e é uma espécie de romance para jovens de fantasia e magia. Mas muito bom. É sério, é muito bem descrito, um imaginário absolutamente espetacular. Estão a ver o Harry Potter? Papel higiênico. É muito bom este livro. É mesmo muito fixe. As 2 últimas coisas que eu queria mostrar. Estão a ouvir este som. São as pessoas a clicar na cruz, a desligar neste momento o vídeo. Desliguem à vontade, estão à vontade. Eu só queria partilhar outras 2 últimas coisas. Que Semana passada foi Stephen King, agora é J.K. Rowling. Quando nós temos a oportunidade de escolher livros para outras pessoas, ou seja, nós como pais às vezes estamos à procura de coisas, ou seja, claro, há aquela coisa típica do pai que é eu gostei de ler isto, aqui tens, vais gostar de ler isto. Mas eu acho que mais interessante, quando acontece, nós procuramos um livro e dizer assim, eu não sei o que isto é novo, mas eu tenho a impressão que os meus filhos iriam gostar. Portanto, estamos a fazer uma escolha. Mas mais divertido ainda é chegar a um ponto em que são os nossos filhos a escolher totalmente, de uma forma autónoma, um livro, e nós dizemos, o que é isto? E trazer. Portanto, eu tenho para ler o Toilet Bound Hanako-kun, que é uma série que eu não faço a mínima ideia o que é, mas isto foi comprado por uma das minhas filhas e, portanto, vou ler isto, mas não fui eu que escolhi. Portanto, é fixe, de repente estão livros em casa que não fui eu que escolhi. A última coisa que eu queria dizer, não tem nada a ver com BD, mas é um livro que eu aconselho a procurarem, porque algumas das pessoas que escutarão também terão prazer em fazer livros, em pensar em autoedição, em serem artistas ou autores de materiais do seu próprio livro, e o que eu aconselharia a procurar é isto. Vamos fazer um livro do Mark Taylor. O Mark Taylor é um auto-editor, ilustrador e autor de livros para a infância, e ultimamente ele tem feito livros cada vez mais mimosos, feitos à mão, com pequenos detalhes de recortes e tipos de papéis, etc. E este é um livro que ele tem já há algum tempo, que é fruto de muitos dos workshops que ele faz, de como é que se faz um livro, fisicamente, como é que se dobra, como é que se encaderna, como é que se cose, e portanto tem aqui um curso como fazer um livro. Portanto, é um livro
o próprio livro é bonito, estão a ver, tem uma série de, para quem vê, tem uma série de detalhes muito engraçados, de miçangas e cozido com a linha na lombada, etc. Portanto, aconselho a procurarem este livro para quem se interessa por livros. Bom. Ok. Finito. Ok, eu alguns livros já tinha, esqueci de falar noutros programas e outros são novos, chegadinhos hoje, ainda quentinhos, mas pronto, vou começar aqui pelo Bad Gateway, do Simon Esselman. Mais um livro do Simon Esselman sobre esta pandilha. Penso sempre, será que é desta vez que vou começar a achar isto mais e a aborrecer-me? Ainda não é? Continuo a achar isto espetacular. E eu acho que ele não liga muito à continuidade, mas este é finalmente o livro que eu pensava que ia ser a seguir ao Mega X. Bem, não, sem spoilers, é o livro sem o Mosco, o Mosco abandona. O Simon Esselman já patrocinava o nosso programa, pá, porque Sim, realmente... sim, sem dúvida. Mas pronto, há uma história para quem conhecem que o Mosco farta-se daquela malta e baza, e eu sempre quis ver as repercussões disso, e é o Bad Gateway, finalmente encontrei. A fechar o Number 5, o último volume do Number 5 do Taiyo Matsumoto. Este é um daqueles que está quentinhos, estou ansioso para acabar a série. Taiyo Matsumoto, também para não alongar muito mais isto, mas eu se calhar já vou-me repetir. É um excelente contador de histórias. É giro que muitas vezes uma pessoa demora a entrar. Eu começo a ler o livro e a pensar um bocadinho o que é isto, e de repente estou por mim, como naqueles volumes do Ping Pong, e já estou a delirar com aquilo tudo. A Ilha dos Gatos, o último da Sendai, que me faltava, ainda não tinha. Acho que não me vou arriscar a dizer este nome. Vou só dizer Kawakatsu. O apelido. Tokoshiga Kawakatsu. A Ilha dos Gatos é um volume mais pequenino. Mais um volume. Desculpem, mais um volume. Eu leio o Goodnight Pum Pum do Inio Asano e então adquiri o volume 4. Ainda vem no plástico e é uma coleção que eu gostava de concluir. Está a demorar mais tempo do que eu esperava, depois vão sempre surgindo outras coisas. E por fim, do Jeremy Soris, que nunca li nada, o The Short While, que foi editado pela Arcaia. Também já tinha aqui há algum tempo e estou à espera de tempo. Quer dizer, não faz-me lembrar. Folheando um bocado o livro, além da banda desenhada, também tem texto, como aquela autora inglesa que já falámos aqui. Não estou a dizer que é parecido, mas o lembrar usar a banda desenhada e texto maior. Ai, como é que ela se chama? Bem, é isto. Pronto. Vai pensando, se te lembrares. Olha, já agora que falamos da Sendai, hoje acabei de ler este, não é? Na prisão, de Kazuichi Hanawa, que é engraçado, é uma experiência real do autor que foi preso no Japão. Então, a falar do dia a dia, e é bastante surreal. Nós temos uma ideia mais ou menos concreta do que é que será estar preso em Portugal. No Japão é algo completamente diferente. E é muito interessante ler e ver essa experiência. Lembraste do nome que querias, Gabriel? Não, fui ver às tanto. Posey Simmons, fiz batata. Muito bem, este programa está enorme. Pedimos desculpa por isso, mas achamos que se justificava. Hidratem-se. É o calor que dilatou os materiais. É, exato. Hidratem-se e tenham cuidadinho com o calor. Um abraço a todos. Até para a semana. Bom, até breve. Saudades, minha terra, Sônica. Saudades, minha terra, Sônica. Saudades.